O Sri Lanka é comumente conhecido como a lágrima da Índia, pois a forma deste país no mapa mundial se assemelha a uma gota de lágrima. O nome pode soar sombrio, mas os sorrisos e a hospitalidade nunca desapareceram dos rostos e corações das mulheres singalesas. Elas são genuínas, acolhedoras e sempre dispostas a ficar perto de você. Se você gosta de beber chá, o Sri Lanka é o lugar que você deve visitar imediatamente para se imergir em uma marca de chá mundialmente famosa. O país também abriga uma árvore bodhisagrada com mais de 2.200 anos. E lembre-se, os hotéis no Sri Lanka não são necessariamente feitos para dormir. Prepare-se para se surpreender e se intrigar com 18 fatos fascinantes sobre o Sri Lanka que você pode não conhecer ainda. Você não vai acreditar nos seus olhos. O Sri Lanka é conhecido pelo adorável apelido de Pérola do Oceano Índico e Lágrima da Índia. A Pérola do Oceano Índico é dado a esta pequena nação insular, provavelmente devido à sua beleza natural incrível, biodiversidade extraordinária, além de suas pedras preciosas. Além disso, a ilha tem uma forma de lágrima e está localizada na costa da Índia, o que é mais fácil de visualizar no mapa. É por isso que também é chamado de Lágrima da Índia. Curiosamente, alguns de vocês podem não ter ouvido muito sobre o Sri Lanka. Não é um número massivo de turistas que encontra seu caminho até aqui. E dado que é uma ilha, pegar um voo é essencial. Com uma extensão de mais de 65 mil quilômetros quadrados, o Sri Lanka está repleto de vida, com mais de 23 milhões de pessoas vivendo aqui. O país é conhecido por sua diversidade cultural e étnica, composta por singaleses, tamiles, mouros e muitos outros grupos étnicos. Cada parte da história colonial do Sri Lanka deixou influências duradouras em sua paisagem cultural e econômica. Fora de Colombo, os vestígios visíveis desse legado ainda podem ser observados. O período colonial da ilha começou no início de 1500 sob domínio português. Mais tarde, os holandeses governaram por cerca de 150 anos, até que os britânicos tomaram o controle no início de 1800. Durante o domínio britânico, o Sri Lanka, então conhecido como Ceilão, passou por mudanças econômicas significativas, especialmente com o estabelecimento de grandes plantações de chá, café e borracha. Esses cultivos permanecem vitais para a economia do Sri Lanka. Mesmo após conquistar a independência em 1948, o impacto do colonialismo continuou a afetar o país. Desde a independência, o Sri Lanka enfrentou períodos de instabilidade econômica e social. Conflitos entre as comunidades tamiles e singalesas, entre outros, interromperam o crescimento econômico e a harmonia social. Hoje, o Sri Lanka continua a lidar com os efeitos dessas divisões. As dificuldades econômicas da nação culminaram em 2022, quando lutou com obrigações de dívidas significativas, levando a desafios na obtenção de importações essenciais, incluindo combustível. Se você assistiu até aqui, esperamos que esteja gostando das informações que estamos compartilhando. Portanto, não se esqueça de tirar 5 segundos para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Temos muito mais para compartilhar com você. E agora vamos mergulhar no mundo do chá juntos. Se você é um consumidor de chá, sua xícara pode vir do Sri Lanka, anteriormente conhecido como Ceilão, um nome que se tornou sinônimo de chá. Os britânicos introduziram a primeira planta de chá na ilha em 1824, trazendo-a da China. Essa planta inicial foi exibida nos Jardins Botânicos Reais, nos arredores de Kandy, marcando o início do que se tornou uma grande indústria. Hoje, essa nação insular, em forma de lágrima, continua sendo um dos principais produtores e exportadores de chá, com mais de 1 milhão de seus 23 milhões de habitantes empregados na indústria do chá. Para os entusiastas do chá que visitam o Sri Lanka, uma parada no Museu do Chá Ceilão, localizado a apenas 4 quilômetros ao sul de Kandy, é imperdível. É o lugar perfeito para apreciar uma deliciosa xícara de chá enquanto explora a rica história da produção de chá no Sri Lanka. Aqui você encontrará exposições dedicadas a pioneiros do chá, como James Taylor e Thomas Lipton, que ajudaram a tornar o chá um item básico na vida cotidiana no Reino Unido. Ao visitar o Sri Lanka, os turistas geralmente são recebidos com sorrisos e calorosas boas-vindas, não apenas em locais turísticos famosos, mas também em vilarejos rurais e pequenas cidades. Os singaleses dão grande importância à manutenção dos valores comunitários, respeito e hospitalidade, e eles farão o possível para ajudá-lo se você precisar de assistência. Crianças estão por toda parte animadas e rápidas em sorrir para os estrangeiros. Ofereça-lhes alguns chocolates ou pequenos presentes e você testemunhará sua alegria incomparável.
As mulheres do Sri Lanka possuem uma beleza única e distintiva. Seu encanto não está apenas em sua aparência, mas também na graça e na confiança que irradiam de dentro para fora. Características físicas comuns incluem um tom de pele marrom saudável, cabelos pretos e espessos, e olhos profundos e cativantes, refletindo o charme característico das mulheres do sul da Ásia. As mulheres do Sri Lanka costumam se vestir com trajes tradicionais em ocasiões especiais, usando um sari, uma longa peça de vestuário envolvida ao redor do corpo, que acentua sua elegância e dignidade. Os saris geralmente apresentam cores vibrantes e padrões intrincados, destacando a beleza suave, mas marcante, das mulheres do Sri Lanka. O que torna as mulheres do Sri Lanka ainda mais cativantes é sua confiança e natureza gentil. Elas costumam ser educadas, graciosas e calorosas, qualidades que transparecem na forma como interagem com os outros e em como se expressam. Sara, do Canadá, compartilhou: eu estava assistindo a um casamento em Kandy e era a minha primeira vez vendo mulheres do Sri Lanka vestidas com seus saris tradicionais. Os desenhos intrincados e as cores vibrantes eram hipnotizantes. Lembro-me de como cada mulher se portava com tanta graça e elegância. Elas compartilharam histórias de sua cultura comigo, o que me fez sentir acolhida e incluída de uma maneira que eu nunca esperei. Daniel, da Alemanha, também teve uma experiência semelhante. Eu estava hospedado em uma pequena pousada familiar em Gali. A família anfitriã era tão hospitaleira, sempre oferecendo chá e lanches locais. Certa noite, a mãe da família até me vestiu com um sarong tradicional para um evento cultural. Ela pacientemente me mostrou como enrolá-lo corretamente, rindo junto comigo, enquanto eu me atrapalhava. Foi uma experiência tão divertida e memorável, e eu me senti conectado ao jeito deles de viver. Você teve experiências semelhantes durante suas viagens, onde a calorosidade e beleza de uma cultura deixaram uma impressão duradoura em você? Ou, se você está planejando uma viagem ao Sri Lanka, o que mais lhe entusiasma em vivenciar? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Mal posso esperar para ouvir suas histórias. Na maioria das culturas, uma pessoa acena com a cabeça para mostrar consentimento e diz não com a cabeça balançando. Isso não acontece no Sri Lanka. Quando pretendem dizer sim, as pessoas da nação insular realmente balançam a cabeça de um lado para o outro. Oliver, da Nova Zelândia, compartilha isso. Durante meus primeiros dias no Sri Lanka, eu sempre me confundia com os gestos da cabeça. Pedi direções a um local e ele começou a balançar a cabeça de um lado para o outro, o que eu presumi que significasse não. Confuso, comecei a me afastar, mas ele rapidamente me parou e apontou na direção certa. Nós dois rimos e ele explicou que um balançar de cabeça de lado a lado significa sim, no Sri Lanka. Ao final da minha viagem, eu até estava usando o gesto eu mesmo. Ao viajar pelo Sri Lanka, você pode ver placas dizendo hotel, mas pode não ser um lugar para passar a noite, pois é comum que restaurantes, cafés e bares sejam chamados de hotéis. A razão exata para isso não é conhecida. Se você perguntar aos locais, eles provavelmente dirão que é apenas uma coisa legal a se fazer. Em sua viagem, Sophie e Jack, do Canadá, compartilham: estávamos vagando por Jaffna procurando um lugar para descansar à noite quando vimos uma placa do Caesarea Hotel. Quando entramos, nos foi oferecido um cardápio. Após explicar nossa confusão, a equipe sorriu e nos disse que no Sri Lanka muitos cafés e restaurantes se chamam hotéis. Isso se tornou uma piada constante para nós toda vez que víamos uma nova placa de hotel. Você já confundiu um hotel durante sua viagem ao Sri Lanka? Comente sim ou não abaixo e compartilhe sua história com todos. A economia do Sri Lanka é uma mistura de agricultura, turismo e costumes locais profundamente ligados à sua rica paisagem natural. Aqui vou te levar através das fascinantes linhas de vida econômica do Sri Lanka, desde campos de chá até as tradições da pesca. O Sri Lanka é conhecido internacionalmente por seu chá de alta qualidade, colocando-o entre os principais exportadores de chá do mundo, ao lado de líderes da indústria como China e Índia. O arroz é a base da culinária do Sri Lanka, cultivado extensivamente pelas planícies da ilha e consumido diariamente por quase todos os lares. A pesca está entrelaçada na cultura costeira do Sri Lanka, onde você verá barcos de todos os tipos alinhando as costas. As comunidades pesqueiras são trabalhadoras, muitas vezes expostas ao sol tropical por horas diariamente, com sua pele mais escura refletindo uma vida passada perto do mar.
O turismo no Sri Lanka está passando por uma ressurgência constante, com visitantes atraídos por suas ofertas diversificadas, praias deslumbrantes, templos antigos, plantações de chá e festivais vibrantes. Você é budista? É uma saudação comum no Sri Lanka. Com quase 70% da população praticando o budismo, o Sri Lanka abriga numerosos templos, facilmente reconhecíveis pela sua característica pintura branca e as árvores Bodhi plantadas em suas entradas. O budismo foi introduzido no Sri Lanka no século III e há mais de 2000 anos. É considerado a religião estatal da ilha. Por conta disso, quase todos os marcos e sites do patrimônio cultural da Lágrima da Índia estão intimamente ligados ao budismo. Muitos locais budistas foram preservados até os dias de hoje, entre os quais se destaca a sagrada árvore Bodhi, reverenciada pelos singaleses. Esta árvore, com mais de 2.200 anos, é um tronco da árvore Bodhi em Bodh Gaya, onde o príncipe Siddhartha meditou por 49 dias e alcançou a iluminação, tornando-se o Buda. Outro marco significativo da herança budista do Sri Lanka é o Templo da Rocha de Dambulla, o maior e mais bem preservado complexo de templos em rocha do Sri Lanka. Ele se eleva 160 metros acima de seu entorno e apresenta mais de 80 cavernas. Este impressionante local é ideal para entusiastas da arte, especialmente as 5 cavernas que abrangem 2.000 metros quadrados, abrigando estátuas e pinturas que retratam a vida do Buda em grandiosos detalhes. Estátuas do Buda, emolduradas em quadros de vidro, são comumente vistas em esquinas e espaços públicos, acrescentando uma presença serena por todo o país. O curry é um ingrediente básico na culinária do Sri Lanka. Restaurantes exibem com orgulho banners dizendo buffet de curry disponível aqui. A qualquer hora do dia, do café da manhã ao almoço, chá da tarde ou jantar, seja em uma refeição em família ou em uma grande reunião, as cores vibrantes e o aroma picante do curry encontram seu lugar em cada prato. Para os visitantes, isso deixa uma impressão inesquecível, já que os ricos e indescritíveis sabores criam uma experiência culinária notável que é difícil de esquecer uma vez provada. O Sri Lanka é lar de uma vibrante tradição de artesanato que reflete seu patrimônio cultural e artístico. Artesãos locais, muitos dos quais trabalham em pequenas oficinas familiares, ganham a vida esculpindo e pintando madeira, transformando-a em deslumbrantes souvenirs e artefatos culturais. Cada peça conta uma história frequentemente inspirada pela rica história, mitologia e simbolismo religioso da ilha. Máscaras esculpidas à mão, esculturas de madeira intrincadas e cerâmica finamente pintada estão entre os itens mais populares. Artesãos habilidosos frequentemente usam madeiras locais como teca e mogno, adicionando cores com corantes naturais e técnicas de pintura transmitidas através de gerações. Esses artesanatos, vendidos em mercados movimentados ou diretamente de pequenas oficinas de vilarejos, representam tanto um meio de subsistência quanto uma tradição para esses artesãos. Ao comprar esses itens, um pouco de negociação é esperado e até apreciado. Os preços típicos de venda variam de 200 mil a 400 mil rúpias indonésias, embora com uma boa barganha, os preços possam cair significativamente. Lembre-se de que a renda média no Sri Lanka é modesta. Atualmente, o salário mínimo está em torno de 26 mil rúpias do Sri Lanka, ou aproximadamente 1,2 milhão de rúpias indonésias. O Sri Lanka é famoso por ter a maior reunião de elefantes do mundo. Também apelidado de A Reunião, esse evento acontece todos os anos no Parque Nacional de Minoria, no Sri Lanka. Durante a estação seca, mais de 300 elefantes se reúnem no tanque de água do Parque Nacional para beber, se banhar e comer a grama recém-crescida. É basicamente uma grande festa de elefantes, onde você pode ver tanto matrizes com seus filhotes, quanto elefantes machos à procura de fêmeas. Deve ser uma das coisas mais incríveis para se experimentar no Sri Lanka. Portanto, não deixe de visitar o Parque Nacional de Minoria se você estiver no Sri Lanka durante agosto, setembro, quando a reunião deve estar em seu auge. Colombo, a dinâmica capital do Sri Lanka, está situada na costa oeste da ilha, misturando modernidade com um toque de charme rústico. De cima, ela se assemelha a qualquer metrópole próspera, com um horizonte pontuado por altos edifícios e ruas movimentadas. Mas tem uma sensação única moldada pela história, cultura e uma relação próxima com a natureza. Logo além de seu núcleo urbano, os visitantes encontram praias serenas, onde vacas descansam tranquilamente nas areias. Um cenário que reflete o profundo respeito
respeito que a cultura do Sri Lanka tem por esses animais gentis. Geograficamente, Colombo está notavelmente próxima da Índia. A menor extensão de mar entre os dois países mede apenas cerca de 34 quilômetros. Um dos marcos mais notáveis de Colombo é sua torre de observação elongatada e em forma de ovo, conhecida como Torre da Lotus. Esta estrutura icônica é uma parada essencial para os visitantes, não apenas por sua arquitetura incomum, mas pelas vistas panorâmicas espetaculares que oferece da cidade e da costa a partir de suas alturas. Inaugurada como uma atração turística, a torre permite que moradores e turistas experimentem o moderno horizonte de Colombo contra o pano de fundo do Oceano Índico. Além das movimentadas ruas da cidade, Colombo oferece lembretes da diversidade natural do Sri Lanka. Macacos e outros animais selvagens podem ser vistos nos arredores, coexistindo com o charme rústico do campo que se encontra logo além da agitação urbana. As diferenças culturais entre o norte e o sul do Sri Lanka são fascinantes, moldadas por influências históricas únicas e tradições distintas. As áreas mais ao norte, predominantemente habitadas por tâmiles, têm muito em comum com as regiões do sul da Índia, particularmente Tamil Nadu. Essa similaridade se estende à língua, culinária e costumes, criando uma ponte cultural entre essas regiões que foi fortalecida ao longo dos séculos. Em contrapartida, a parte sul do Sri Lanka tem uma maioria singalesa, levando a diferenças claras nas práticas culturais, estilo de vida e até mesmo nas rotinas diárias. A população tamil no Sri Lanka tem raízes históricas profundas, tendo migrado do sul da Índia há gerações. Após a independência do Sri Lanka, no entanto, questões complexas em torno da residência levaram à repatriação de cerca de 600 mil tâmiles de volta para a Índia. No entanto, muitas famílias tâmiles ainda permanecem, contribuindo significativamente para a paisagem cultural e linguística do país. Hoje, o tâmil e o singalês são ambas línguas oficiais, refletindo a composição multicultural da nação. Para os viajantes, essa diversidade se torna evidente nas interações diárias, festivais e dialetos locais ouvidos em mercados e cidades. O transporte no Sri Lanka oferece uma mistura de conveniência e tradição, desde tuk-tuks nas cidades até ônibus azuis rústicos e trens vintage que atravessam o pitoresco campo da ilha. Tuk-tuks ou triciclos são perfeitos para curtas viagens pela cidade. Em Colombo, esses pequenos veículos ágeis navegam pelo tráfego com facilidade e são uma visão familiar em cada rua. Para viagens mais longas entre cidades, os icônicos ônibus azuis e trens mais antigos são as principais opções. Os ônibus podem parecer um pouco desgastados, muitos têm décadas de idade, mas são confiáveis e acessíveis, proporcionando aos viajantes uma experiência típica do Sri Lanka. Uma das experiências de transporte mais adoradas é a viagem de trem. As rotas de Colombo para as planícies centrais e as áreas costeiras oferecem vistas deslumbrantes de plantações de chá, florestas densas e penhascos acidentados. Muitos viajantes se veem inclinando-se para fora das janelas, capturando a beleza cênica e as paisagens intocadas que passam. Esse ritmo mais lento permite uma experiência de viagem imersiva, conectando os passageiros com os ritmos da terra. Além dos ônibus e trens, Colombo também abriga marcos como a Mesquita Vermelha, uma peça arquitetônica impressionante que atende à comunidade muçulmana. Esta mesquita é um símbolo da diversidade religiosa do país e oferece aos visitantes um vislumbre inspirador do patrimônio islâmico do Sri Lanka. As praias do Sri Lanka são um mundo à parte dos destinos turísticos lotados, oferecendo uma experiência profundamente entrelaçada com a vida local e a natureza. Ao longo da costa, pescadores ocupam muitas dessas praias onde barcos de pesca tradicionais pontilham a areia. É comum ver pescadores lançando redes ou usando uma técnica única de pesca em pé, na qual se equilibram em altos postes ancorados perto da costa. A presença de vida marinha também mantém as praias próximas da natureza. Nos meses mais quentes, caranguejos, tartarugas e outras criaturas marinhas ocasionalmente aparecem na areia, uma visão que pode ser tanto fascinante quanto inesperada. Embora essa interação natural atraia muitos, alguns turistas podem achá-la incomum, levando-os a preferir outros destinos. Como resultado, as praias do Sri Lanka permanecem relativamente tranquilas, um cenário ideal para aqueles que buscam serenidade e uma conexão com a terra. A costa sul do Sri Lanka, voltada para o vasto Oceano Índico, tornou-se um destino amado por surfistas profissionais.
Aqui, ondas poderosas quebram, proporcionando desafios ideais para surfistas experientes em busca de uma experiência crua e indomada. As praias também oferecem uma combinação única de natureza e conforto, com hotéis próximos cercados por uma vegetação exuberante e vida selvagem local. Essas acomodações atendem a viajantes que procuram relaxamento longe da praia, oferecendo piscinas, hospitalidade tradicional do Sri Lanka e passeios guiados de jipe pelo interior próximo. A vida cotidiana no Sri Lanka é uma mistura de tradição e simplicidade, refletida em sua arquitetura, ruas movimentadas e o ritmo das atividades diárias. Nas cidades do Sri Lanka, você notará que os edifícios costumam ter uma aparência modesta e habitada, com fachadas desbotadas que revelam os efeitos do clima tropical e do tempo. A maioria das estruturas é de baixa altura, refletindo uma abordagem prática para a construção em um clima que pede espaços abertos e arejados, em vez de arranha-céus imponentes. As ruas estão vivas com movimento, mas você verá menos carros do que nas cidades ocidentais. Em vez disso, motocicletas e veículos pequenos dominam as estradas, serpenteando por ruas estreitas ladeadas por lojas locais. Muitos singaleses operam pequenos negócios familiares, de vibrantes bancas de frutas a barraquinhas de chá, conferindo às cidades um encantador espírito empreendedor. Essas pequenas lojas servem como pontos de encontro, onde os locais se conectam e trocam notícias, adicionando ao senso de comunidade, que define a vida cotidiana aqui. Os festivais e crenças tradicionais do Sri Lanka oferecem um vislumbre intrigante de uma sociedade profundamente ligada às suas raízes espirituais. Com mais de 25 festivais únicos celebrados anualmente, a vida singalesa é repleta de rituais e celebrações, muitos dos quais estão ligados a observâncias religiosas e mudanças sazonais. Esses festivais mostram a devoção, criatividade e espírito comunitário da nação, muitas vezes surpreendendo os visitantes com sua originalidade e profundo significado. Um dos rituais mais únicos pode ser visto durante o Festival do Ano Novo do Sri Lanka, onde os participantes realizam atos de gratidão que incluem rolar no chão ao redor dos templos. Esta prática, simbolizando humildade e respeito pelas forças divinas, tem como objetivo trazer boa sorte para o ano que se aproxima. Enquanto muitos singaleses mais jovens abordam esses eventos com um espírito leve, as gerações mais velhas mantêm uma dedicação reverente, observando fielmente os costumes transmitidos por seus ancestrais. Outro evento bem conhecido é o Asala Parahara em Kandy, um grandioso festival de 10 dias que apresenta uma procissão de dançarinos, percussionistas e elefantes ricamente decorados. O Parahara, centrado em homenagear a sagrada relíquia do Dente do Buda, é um espetáculo visual de devoção e arte, com locais e viajantes se reunindo para testemunhar essa impressionante exibição de fé e herança cultural. Profundamente nas florestas densas do Sri Lanka, longe da sociedade moderna, vive um grupo indígena único conhecido como a tribo Veda, considerados um dos últimos remanescentes das antigas civilizações do Sri Lanka. Os Veda mantêm um estilo de vida que pouco mudou ao longo dos séculos. Sua existência gira em torno de uma relação próxima com a terra, dependendo da floresta para comida, abrigo e todos os essenciais da vida. O povo Veda pode ser identificado por sua vestimenta simples, muitas vezes apenas envolvimentos de tecido e acessórios feitos à mão, e pelas ferramentas que carregam, arcos, flechas e lanças confeccionadas para a coleta. Vivendo sem as comodidades da sociedade moderna, eles vagam pelas florestas e praticam métodos tradicionais de coleta para sobreviver. Além da coleta, os Veda praticam a busca de alimentos e dependem de plantas medicinais encontradas na floresta. Eles desenvolveram um amplo conhecimento do ambiente natural, desde raízes comestíveis até ervas usadas na cura tradicional. Sua dieta é amplamente moldada pelo que a floresta oferece, e suas técnicas de sobrevivência revelam uma compreensão intricada do ecossistema que o sustenta. O povo Veda não é totalmente isolado. Alguns membros da tribo interagem ocasionalmente com vilarejos vizinhos, trocando produtos da floresta por bens básicos. No entanto, eles permanecem cautelosos em relação a influências externas, esforçando-se para preservar seu modo de vida distinto. Entre maio e setembro, a costa sul e a costa oeste do Sri Lanka são atingidas pelo monção sudoeste, que traz muita chuva e mares agitados, enquanto as partes norte e leste da ilha estão secas e ensolaradas. Quando a monção nordeste atinge
atinge o Sri Lanka entre novembro e março. O sul e o oeste estão em sua melhor forma e são as partes norte e leste do Sri Lanka que recebem as chuvas. Na verdade, a precipitação monsônica no Sri Lanka é bastante esporádica. Espere chuvas curtas e intensas intercaladas com longos períodos quentes e ensolarados. Viajar para diferentes partes do Sri Lanka durante suas temporadas de baixa pluviometria tem suas recompensas. O número de visitantes diminui e as tarifas dos hotéis caem significativamente. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, clique no botão de curtir e não se esqueça de se inscrever no canal. Seu apoio significa muito para nós. Clique no vídeo que aparece na sua tela agora. Tenho certeza de que você vai adorar este conteúdo. Comente abaixo sobre o próximo país que você gostaria de ver apresentado em nosso canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado por estar conosco nesta grande jornada. Deixe seus pensamentos nos comentários e curta para nos ajudar a lembrar de se inscrever para mais. Até breve!